Capítulo 7. O fim dos sentimentos negativos. A única coisa que existe entre você e a sua verdadeira natureza é um pensamento ou um sentimento. É muito simples. Frase da minha mestra: a felicidade é o seu estado natural. Então, se você não está feliz neste instante, é porque existe um sentimento negativo que impede que a felicidade esteja presente em você. Este capítulo oferece várias práticas que vão ajudá-lo a acabar com os sentimentos negativos que o fizeram entrar nesse ciclo vicioso. Quando estiver livre deles, enfim viverá a vida no seu estado natural de pura alegria e felicidade, a vida mais espetacular que já viveu até hoje. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar em contato com os sentimentos negativos dos quais não está consciente. Muitas pessoas têm sentimentos negativos dos quais não estão conscientes. Muitas pessoas estão deprimidas e não têm consciência de que estão deprimidas. Só quando entram em contato com a alegria que entendem como estavam deprimidas. A primeira coisa que você precisa fazer é estar consciente dos seus sentimentos negativos. Quais sentimentos negativos? A melancolia, por exemplo. Você se sente triste e mal-humorado. Sente culpa ou ódio de si mesmo. Você acha que a vida não faz sentido, está magoado, se sente nervoso e tenso. Antes de mais nada, entre em contato com esses sentimentos. Frase de Anthony de Mello: você não precisa saber o nome do sentimento negativo que tem, porque às vezes, pode ser difícil identificar exatamente o que está sentindo. Tudo o que precisa saber é que, se o sentimento não é feliz, então é negativo. E esse sentimento negativo está atrasando a sua vida e impedindo que você viva em um estado de felicidade constante. Basta estar consciente do sentimento negativo, sem resistir a ele, sem expressá-lo nem julgá-lo de nenhuma maneira, e enxergar que ele é só um sentimento. Não faça tentativa alguma de mudá-lo. Só quando você para de querer se livrar do sentimento, quando para de resistir a ele, é que a energia é liberada e o sentimento pode, então, desaparecer. Nós nos convencemos de que, se resistirmos aos sentimentos ruins, somos capazes de fazê-los desaparecer. Porém, em vez disso, só estamos garantindo que vamos experimentá-los diversas vezes. Como disse o psiquiatra Carl Jung, tudo a que você resiste, persiste. Elimine a resistência e qualquer sentimento negativo, não importa o quanto seja forte, passa logo pelo corpo. Minha mestra me mostrou que, quando você coloca a palma da sua mão contra a palma da mão de outra pessoa, e cada um de vocês empurra, você vai sentir uma resistência. Se a outra pessoa para de empurrar, as duas mãos desabam na hora. Se puder, experimente fazer a mesma coisa com um amigo ou um parente, porque testar isso deixará tudo muito claro. É exatamente o que acontece quando você para de resistir a uma emoção negativa, ela desaba. Para não resistir mais a um sentimento negativo, você precisa permitir que o sentimento esteja presente sem tentar mudá-lo. Apenas fique consciente dele. Relaxe, não fique tenso em relação a ele, porque isso é resistir. Ironicamente, você deixa a sensação ir embora ao relaxar e permitir que ela esteja presente, sem querer mudá-la nem se livrar dela, sem querer transformá-la nem fazer nada a respeito. Deixe o sentimento estar presente, pois isso permitirá que a energia dele seja liberada. É o extremo oposto do que costumamos fazer, o que explica por que retemos tantas emoções negativas. A energia por trás de um sentimento negativo será liberada de maneira natural quando você permitir que o sentimento esteja presente. É um processo automático. Tudo o que você precisa fazer é estar consciente do sentimento, permitir que ele esteja presente e não tentar afastá-lo, mudá-lo, controlá-lo ou livrar-se dele. Quando você permite que o sentimento esteja presente por completo, a energia dele se desvanece logo e, ao mesmo tempo, leva embora uma grande parte do sentimento retido. Por exemplo, se você não resistir a um sentimento de raiva, quando ele aparecer, e permitir que ele esteja presente, o sentimento vai passar por você rapidamente, levando consigo um pouco da raiva original retida desde o começo da sua vida. Quando percebemos um sentimento e permitimos que ele seja exatamente como é, não mais o suprimimos ou o reprimimos, nós finalmente começamos a libertar os sentimentos suprimidos. Mesmo um ataque de raiva extrema pode perder força em menos de um minuto, se ficarmos conscientes dele, permitindo que ele esteja presente, sem oferecer resistência.
As práticas que compartilho a seguir são os métodos mais eficazes que conheço para libertar para sempre os sentimentos negativos, incluindo todos aqueles que foram sendo retidos e acabaram se acumulando ao longo da vida. E, uma vez que eles tenham ido embora, você não mais será afetado por sentimentos negativos da mesma forma que antes. Sua saúde vai ficar ótima, assim como as suas finanças, os seus relacionamentos e todos os aspectos da sua vida. Melhor ainda, uma vez que todos os sentimentos negativos tenham ido embora, não haverá mais barreiras separando você da alegria e da felicidade da consciência infinita. O que você quiser surgirá na sua vida, sem esforço. Você terá a experiência de existir enquanto ser humano e enquanto ser infinito que é. Tópico: acolhimento. O brilhante mestre e ex-físico Francis Lucille descreve um método de liberação de sentimentos negativos como acolhimento. O acolhimento provou ser uma das práticas mais poderosas que já fiz na vida. Esta prática erradica sentimentos negativos de uma vez por todas. É importante notar que a situação ou a circunstância que deu origem ao sentimento negativo também vai mudar quando você acolher o sentimento negativo. Isso se deve à liberação do sentimento que você tem em relação à situação. Acolher é o oposto de resistir. A resistência fala para um sentimento negativo: não, eu não quero isso. O acolhimento diz: você é bem-vindo aqui. A consciência sempre acolhe tudo. Nenhum sentimento negativo, por mais forte que seja, pode resistir ao acolhimento da consciência. Na verdade, nenhuma negatividade de qualquer tipo que seja é capaz de resistir ao acolhimento da consciência. Parece contraintuitivo acolher algo que você não quer, mas é a resistência que mantém o que você não quer para si, e é o acolhimento que o impede de resistir. Pode ser desafiador não resistir ou ficar tenso diante de um sentimento negativo, mas quando você abre a sua atenção e acolhe o sentimento, como que por milagre a resistência cessa e o sentimento negativo, que é apenas energia, se dissolve. A situação a qual você estava resistindo pode, assim, mudar. Lembre-se de que abrir o foco da sua atenção é como abrir o zoom na lente de uma câmera, para que a mente não fique concentrada em nenhum detalhe. Certifique-se de não ficar focado no sentimento. Isso deixará você mais forte, porque a mente aumenta tudo aquilo em que focamos. Observe a sensação, mas não foque nela. Mantenha a atenção no todo. O mestre Ali Dvoskin diz que no começo, o ato de abrir os braços enquanto você expande a sua atenção pode ajudar. Abra os seus braços como se estivesse acolhendo um ente querido, prestes a lhe dar um abraço. Isso ajuda você a abrir o seu coração. Temos a tendência de manter a área do coração sempre contraída e nem percebermos isso. Eu abro meu coração conscientemente quando estou acolhendo qualquer coisa na vida que não queira. Minha mestra diz que, quando acolhemos, estamos sendo nosso verdadeiro eu, a consciência, porque acolher é a nossa verdadeira natureza. Na verdade, a consciência infinita que é a sua verdadeira natureza é tão acolhedora que os sentimentos negativos não conseguem existir na presença dela. De forma bem simples, quando você acolhe qualquer coisa negativa, permite que ela se dissolva e retorne à sua fonte, você, consciência. Assim, ao acolher um sentimento negativo, está entrando em contato com o seu poder infinito para dissolvê-lo. O mestre Francis Lucille afirma que, à medida que nos tornamos mais experientes em acolher, percebemos que o acolhimento não é uma atividade em si, mas a interrupção da atividade de resistir. A princípio, achamos que acolher é algo que fazemos, mas, conforme praticamos, percebemos que se trata, na verdade, de interromper a prática de algo que muitos de nós fazemos de maneira automática: resistir. O sentimento se evapora porque é apenas energia. Portanto, quando um sentimento surge, perceba que ele é só energia e o acolha. Ele emerge porque você já está pronto para se libertar dele. Frase da minha mestra. Tópico: aquilo que o machuca, o abençoa. Alguns anos atrás, eu me vi em um estado de depressão. Na época, não sabia a maioria das coisas que estou compartilhando neste livro, mas, felizmente, sabia como eu tinha chegado àquele estado. Minha filha estava muito doente, e eu temia pela vida dela, tendo um pensamento apavorante atrás do outro. Ao acreditar nesses pensamentos amedrontadores, foi apenas uma questão de meses para eles me jogarem em uma espiral de depressão. Para sair da depressão, tentei ter pensamentos positivos e de gratidão.
Mas o que descobri é que os nossos pensamentos têm pouquíssimo poder nas profundezas da depressão. É um mecanismo de defesa que nos protege dos nossos próprios pensamentos que se manifestam quando estamos muito mal, seja em desespero ou em depressão. Então, diante da ineficácia da minha forma habitual de reverter as coisas, tive que encontrar outra forma de lidar com a situação. Decidi que, se não tinha como suplantar a depressão com pensamentos positivos, eu deveria simplesmente parar de resistir a ela, porque sabia que tudo a que você resiste persiste. Então, fechei os olhos e me concentrei no interior do meu corpo, onde a depressão parecia habitar. Eu me abri para aquela nuvem sombria, como se estivesse abrindo os braços para acolhê-la, como se estivesse dando um abraço nela, colocando os braços em torno dela, da mesma forma que fazemos com alguém que amamos muito e que não vemos há um bom tempo. Abri o meu coração e amei a depressão da melhor forma que pude, e a trouxe para perto. Por alguns segundos, tudo pareceu piorar, mas, de repente, foi ficando cada vez mais leve, e então se dissolveu por completo. Em questão de segundos, havia sumido simples assim. Foi um alívio extraordinário. Algumas horas depois, o sentimento de depressão voltou, mas era bem menos intenso do que antes. Repeti o processo, e continuei a fazê-lo sempre que a depressão reaparecia. Cada vez que eu praticava, ela ficava cada vez mais fraca, e em poucos dias, tinha desaparecido por completo. Sei, sem sombra de dúvida, que nunca mais vou sofrer de depressão. Ela deixou o meu corpo para sempre. Se sou capaz de fazer isso com a depressão, você é capaz de fazer o mesmo com qualquer sentimento negativo. Quando fizer, entenderá melhor o processo. Dissolver uma emoção negativa em ascensão é a melhor sensação do mundo. Em vez de resistir aos sentimentos de depressão, que só piorava as coisas e as mantinha dentro de mim, fiz o oposto. À minha própria maneira, ainda que naquele momento não soubesse, eu tinha intuitivamente acolhido o sentimento negativo da depressão. Desde aquela época tenho usado a mesma prática para quaisquer sentimentos negativos que surgem, e também para pensamentos negativos ou quaisquer sensações de dor no corpo, como câimbras no pé ou dores de cabeça. Descobri que as sensações físicas podem se dissolver tão depressa quanto os sentimentos negativos, quando não resistimos a elas. Use o processo de acolhimento para tudo que faça você se sentir mal, qualquer pensamento ou história negativa, sentimento negativo, sensações ou memórias dolorosas e crenças limitantes. O acolhimento liberta você do cativeiro emocional e permite que a sua vida mude para a melhor de todas as formas possíveis. Quando amamos o ódio, paramos de odiar. O amor sempre vence. Amar o ódio significa acolhê-lo. Não significa que devemos fazer o que ele diz, mas também não devemos suprimi-lo. Quando amamos o ódio, nos colocamos de fora do processo de odiar, e dessa forma, o amor desponta. Frase de Francis Lucille. Sentimentos negativos como o medo podem ser extremamente desconfortáveis ou até mesmo paralisantes, e é por isso que muitas pessoas desenvolvem o hábito de suprimi-los de maneira automática, em vez de enfrentá-los. No entanto, nos enganaram. Pode ser difícil acolher o sentimento negativo, sem tentar afastá-lo, mesmo por alguns segundos, sobretudo quando ele se intensifica, mas, por fim, ele desaparece por completo. Quando você permite que um sentimento ruim esteja presente sem suprimi-lo, esse sentimento nunca terá a mesma força sobre você. Você o enfraqueceu, e agora ele está se extinguindo. Permita que o sentimento esteja presente mais algumas vezes, e ele será liberado do seu corpo. Observe, então, quanta felicidade inunda o seu corpo, e quanta bondade inunda a sua vida a partir da liberação de apenas um único sentimento negativo. Às vezes, nós nos rendemos a um sentimento, e percebemos que ele volta ou persiste. Isso acontece porque existem mais coisas às quais ainda precisamos nos render. Fomos acumulando esses sentimentos por toda a vida, e pode haver muita energia empurrada para debaixo do tapete que precisa emergir e ser acolhida. Quando nos rendemos, na mesma hora surge um sentimento mais leve e feliz, quase como uma onda. Frase de Dr. David Hawkins. O alívio que você vai sentir ao liberar sentimentos negativos do seu corpo é extraordinário. E, a cada sentimento negativo liberado, seu corpo vai ficar mais leve, sua vida mais fácil, e você vai ver que a sua felicidade se expande.
também vai ganhar ritmo conforme faz isso com mais frequência, e se torna cada vez mais fácil se livrar dos sentimentos negativos. Vai chegar a hora em que a maioria dos sentimentos negativos se dissolvem de imediato, porque são automaticamente liberados no momento em que você se torna consciente deles. É este o poder infinito da consciência. Todo sentimento negativo existe para encaminhar você de volta para quem você é. Eles o alertam para o fato de que você está acreditando em histórias mentirosas. Portanto, acolha esses sentimentos e viva a sua vida como a magnífica consciência que você é. Não é irônico que os sentimentos negativos, algo que fazemos de tudo para evitar, sejam justamente as coisas que nos libertam? Aproveite as emoções negativas que surgirem como uma oportunidade para se libertar para sempre de cada uma delas. Como diz a minha mestra, uma emoção negativa só emerge quando você está pronto para se libertar dela. Acolha a emoção, sem tentar mudá-la ou se livrar dela. Você é o ser infinito, e acolher é a sua verdadeira natureza. Acolha todos os sentimentos negativos até estar livre deles de uma vez por todas. Como acolher sentimentos relacionados a assuntos sobre os quais você tem uma opinião forte ou uma posição veementemente contrária, como a crueldade com animais? Compreenda que os sentimentos ruins que você tem em relação a esse assunto estão lhe causando mal, e não ajudam no que interessa de verdade. Acolha as sensações e os sentimentos que o assunto provoca em você. Acolha a sua desaprovação, acolha os seus sentimentos de injustiça e deslealdade. Acolha sem parar, até não sobrar mais nenhum sentimento ou sensação quando pensar no assunto. Você pode pensar que não quer parar de sentir a dor associada a um determinado assunto por receio de parar de se preocupar com ele. Mas essa é uma história que a mente está lhe contando, e a verdade é justamente o contrário. Resistir fortemente a um assunto só o alimenta, fornecendo energia e poder a ele, fazendo com que ele cresça. Portanto, quando você libera os seus sentimentos negativos em torno desse assunto, libera toda a energia que estava concentrada nele e enfraquece as circunstâncias que o envolvem. Sem essa emoção negativa, o seu amor e a sua compaixão, que surgirão no lugar das emoções negativas, têm um poder nuclear e podem fazer uma diferença enorme no mundo. Permita-me falar um pouco sobre Lester Levinson. Lester alcançou a iluminação ao liberar todas as suas emoções e crenças negativas ao longo de um período de 3 meses. Antes disso, ele tinha diversos problemas de saúde, como depressão, enxaqueca, desconfortos gastrointestinais, icterícia, fígado aumentado, cálculos renais, problemas no baço, hiperacidez, úlceras que haviam perfurado seu estômago e provocado lesões e doença arterial coronariana. Todas essas doenças e aflições desapareceram à medida que Lester liberava os sentimentos negativos reprimidos. Ele batizou a prática de liberar emoções negativas de método, e mais tarde, sob a tutela de um dos seus pupilos, Ali Dvoskin, seria conhecido como método Sedona. Pense em uma lembrança dolorosa do início da sua vida, em um enorme arrependimento que foi ocultado. Observe todos os anos e anos de pensamentos associados a esse único acontecimento. Se pudéssemos renunciar ao sofrimento subjacente a ele, todos esses pensamentos desapareceriam na hora e nos esqueceríamos do acontecimento. Frase de Dr. David Hawkins. Quando liberamos ou acolhemos um sentimento suprimido evocado a partir de uma memória, não importa o quão antiga ela seja, as centenas e os milhares de pensamentos associados a ela acompanharão e serão liberados também. Não existe nada melhor do que isso. Não há como descrever a leveza, a felicidade e a onda que sente ao liberar os sentimentos ligados às lembranças sofridas, sem mencionar o quanto a sua vida muda. Você entenderá muito bem como esses sentimentos reprimidos afetavam a saúde do seu corpo no momento em que liberá-los. E quando perceber que todas as instâncias da sua vida estão começando a mudar para melhor, pois sem dúvida mudarão, saberá por experiência própria que esses sentimentos também estavam atrapalhando a sua vida. Certa vez apliquei essa prática a uma experiência dolorosa da minha infância que me acompanhara por toda a vida, e hoje não consigo mais me lembrar da experiência, apenas de tê-la liberado. Quando liberei a sensação de sofrimento que a memória evocava, ela levou consigo todas as lembranças daquele episódio, tanto que a própria memória sumiu. Lembranças dolorosas são fardos pesados demais,
Eles nos impedem de termos a vida que merecemos e não representam quem somos. Você pode se libertar das lembranças dolorosas. Observe o sentimento por trás de cada pensamento, e ele se dissolverá. É um mecanismo de autolimpeza. Use o atalho de dissolver sentimentos para dissolver centenas de pensamentos negativos ao acolher esses sentimentos. Frase da minha mestra. É inspirador saber que a liberação de apenas um sentimento negativo leva embora centenas, às vezes milhares, de outros pensamentos negativos. Ao dissolver os seus sentimentos negativos, você elimina pensamentos de dúvida, de autodepreciação, de necessidade da aprovação alheia, de insegurança, de falta de confiança, e todo tipo de pensamento negativo que o impede de ter uma vida repleta de maravilhas e de felicidade contínua. A cada sentimento negativo que é liberado, a sua vida dispara. Tópico: a superprática. Quero compartilhar com vocês uma prática inestimável ensinada pela minha mestra, que mudou a minha vida e que uso todos os dias. É uma combinação simples, mas poderosa, das duas práticas mais importantes e vitais deste livro: acolher e continuar a ser consciência. Minha mestra diz que, se você continua a ser consciência, o corpo funciona como um mecanismo automático de autolimpeza. Isso significa que, enquanto você continua a ser consciência, enquanto repousa como ela, a energia aprisionada de cada emoção negativa vai automaticamente se desprendendo e sendo liberada do seu corpo sozinha. Às vezes, você consegue até mesmo sentir a energia se desprendendo na região ao redor do seu peito. Passo 1. Acolha qualquer coisa negativa. Abra o seu coração e acolha quaisquer reações negativas, sentimentos negativos, sensações negativas, pensamentos negativos ou problemas no momento em que eles aparecerem. Passo 2. Continue a ser consciência. Continue a ser consciência, mantendo a sua atenção ampla como se fosse a grande angular de uma câmera, de modo que ela não esteja focada em um único detalhe. Como a consciência é naturalmente acolhedora, você vai descobrir, depois de executar a superprática por um tempo, que ambas as etapas se fundem em uma só. Vai perceber que, no momento em que acolhe, a consciência se torna presente de imediato. Desde que adotei esta prática, tenho notado que as emoções e as reações negativas ficaram bem mais fracas e passaram a se desfazer depressa. Cheguei até mesmo ao ponto de amar o surgimento de uma emoção ou reação negativa, porque isso não apenas me lembra de acolhê-la e de continuar a ser consciência, mas também porque me sinto tão bem quando ela se dissipa. Uso a mesma prática quando surge uma situação, uma circunstância ou um problema negativos. Abro a minha atenção, abro o meu coração, acolho o sentimento negativo sobre a situação, e então continuo a ser consciência da melhor forma que posso. Uma forma inestimável de fazer isso é amar a consciência. O simples fato de amar a consciência faz com que você dê total atenção a ela. Descobri que, ao efetuar essa prática, a situação negativa muda logo em seguida. Na verdade, não haveria como não mudar, porque é justamente a resistência o que nos mantém em uma situação negativa. Alguns anos atrás, passei por uma situação que a maioria das pessoas consideraria extremamente assustadora e estressante. No entanto, devido ao acolhimento e a ter continuado a ser consciência, ela não me afetou da mesma forma que teria afetado antes, quando ainda não conhecia estas práticas. Uma série de incêndios florestais ameaçava destruir a comunidade em que moro. Tive que sair da minha casa, mas senti um estado de paz e tranquilidade em relação à segurança dela. Eu me sentia calma porque ficaria bem com o que quer que acontecesse. Precisei abandonar a casa e poderia perdê-la, mas sabia com toda certeza que seria para melhor e que, se algo acontecesse, era porque a vida precisava me levar para uma direção diferente. As chamas ficaram fora de controle por muitas semanas, destruindo tudo pelo caminho. Por fim, o incêndio se aproximou da minha casa, e estava atingindo casas próximas. Mas não senti medo ou apego a qualquer resultado. Sabia que permaneceria feliz independentemente de a casa pegar fogo ou não. Sem resistência a qualquer coisa que acontecesse, minha casa permaneceu intacta. Fui capaz de acolher a situação, e não tenho dúvidas de que a paz e a calma que senti diante daquele incêndio se deveram ao acolhimento que eu havia praticado outras vezes. Estar livre de emoções negativas vale cada segundo de dedicação.
Tenho me sentido bem durante a maior parte do tempo desde que descobri o segredo, em 2004, mas atualmente existo na maior parte do tempo em um estado de delicada felicidade graças ao conhecimento e às práticas que compartilho neste livro. Você consegue se imaginar vivendo um único dia sem nenhuma emoção negativa afetando você, que dirá um mês ou um ano? Se não tivesse emoções negativas, não teria os pensamentos negativos que se contrapõem ao que você deseja, e se tornaria um ímã para toda e qualquer coisa que deseja. Quando experimentar isso, saberá que esta é a verdadeira alegria da vida. Resumo do capítulo 7. Primeiro, a felicidade é o seu estado natural. Portanto, se não está se sentindo feliz nesse instante, é porque existe um sentimento negativo que impede a felicidade de estar presente. Segundo, esteja consciente do sentimento negativo sem resistir a ele, sem expressá-lo ou julgá-lo de nenhuma forma, e você verá que é apenas um sentimento. Terceiro, a energia por trás de um sentimento negativo será liberada naturalmente quando você permitir que o sentimento esteja presente. É um processo automático. Quarto, o acolhimento é uma prática que erradica sentimentos negativos. É o oposto de resistir. O acolhimento diz a um sentimento negativo: você é bem-vindo aqui. Quinto, no começo, para acolher com maior eficácia, ao abrir a atenção pode ser útil abrir também os braços. Da mesma forma, você pode conscientemente abrir o seu coração. Sexto, use o processo de acolhimento para qualquer coisa que faça você se sentir mal, quaisquer pensamentos, histórias, sentimentos, sensações negativos ou memórias dolorosas e crenças limitantes. Sétimo, quando você permite que um sentimento ruim esteja presente sem suprimi-lo, esse sentimento nunca terá a mesma força sobre você. Oitavo, todo sentimento negativo existe para encaminhá-lo de volta para quem você é. Eles o alertam para o fato de que você está acreditando em histórias mentirosas, portanto, você pode acolher esses sentimentos e viver a sua vida como a magnífica consciência que é. Nono, uma emoção negativa só emerge quando você está pronto para se libertar dela. Décimo, quando você libera os seus sentimentos negativos em torno de um tema sobre o qual tem convicções fortes, você libera toda a energia que estava concentrada nele e enfraquece as circunstâncias que o envolvem. 11º, quando acolhemos um sentimento suprimido evocado a partir de uma memória, todas as centenas ou os milhares de pensamentos associados a ela serão liberados com o sentimento. 12º, não há como descrever a leveza, a felicidade e a onda que você sente ao liberar os sentimentos ligados às lembranças sofridas. 13º, a super prática. Passo 1. Acolha qualquer coisa negativa. Passo 2. Continue a ser consciência. Amar a consciência é uma forma de continuar a ser consciência. Capítulo 8. Chega de sofrimento. Você não foi feito para sofrer. E quando vive como seu verdadeiro eu, a consciência nunca sofre. Pode ser difícil imaginar uma vida sem sofrimento, mas, sem sombra de dúvida, essa pode ser a sua vida neste exato instante. O sofrimento é causado pela crença em pensamentos negativos. Portanto, o sofrimento é autoimposto. A mente tende a responder às circunstâncias da vida com não, 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 enquanto a consciência sempre responde a tudo com sim, sim, sim. A consciência diz sim até para o não. Frase da minha mestra. Dizer não faz com que você se apegue ao que não quer para si mesmo. Dizer sim ao que não quer faz com que a resistência desapareça, permitindo que aquilo que você não quer mude. É contraintuitivo, mas é assim que funciona. Quando você diz não, não quero isso, está resistindo, e como já compreendeu, aquilo a que você resiste, persiste. Se não resistimos ao que aconteceu, não há conflito, e a energia produzida pela situação passa. Quando não resistimos a algo, essa coisa não consegue permanecer na nossa vida. Por outro lado, se resistimos ao que aconteceu, nos agarramos à situação, e continuaremos a sofrer. O incrível mestre Sailor Bob Adamson nos ensina a apenas permitir que as experiências venham e vão, sem julgá-las. Tópico: um fim instantâneo para o sofrimento. O que estou prestes a compartilhar pode não ser a coisa mais fácil de entender, mas, se você conseguir, vai deixar de sofrer imediatamente. A nossa mente faz com que tenhamos a sensação de que nós somos os únicos que sofrem, e, é claro,
Como não questionamos as crenças da nossa mente, o sofrimento é imenso. Mas a verdade é que você é aquele que está ciente do sofrimento, e não aquele que sofre. Quem sofre é a ideia que você tem de si mesmo, aquela na qual acredita, mas que não é quem você é de verdade. A sugestão da minha mestra é que você faça a si mesmo a seguinte pergunta: eu sou aquele que sofre ou aquele que está consciente do sofrimento? Se conseguirmos parar de acreditar naquilo que a mente nos sugere, de que somos aqueles que estão sofrendo, o sofrimento acabará imediatamente. Há uma crença em particular que é a raiz de todo o sofrimento no mundo, a crença de que somos uma pessoa isolada. Com o pensamento, a sua mente o convence de que você é apenas uma pessoa, e de que, portanto, está exposto a toda uma infinidade de coisas que podem dar errado. Se acreditar na história de separação que a sua mente conta, estará completamente sob o controle da mente. Sua mente vai produzir um fluxo constante de pensamentos assustadores, indicando que você está vulnerável, que coisas ruins podem acontecer com você, e que você e a sua vida são limitados. Infelizmente, se acreditar nisso, sua vida se tornará assim. No entanto, a verdade é exatamente o contrário. Não estamos separados. Há a aparência de que somos uma pessoa isolada, e estamos passando pela experiência de ser uma pessoa isolada, mas, para ter uma vida magnífica repleta de felicidade duradoura, esteja ciente da verdade: você é infinito, eterno, percepção, consciência. E há apenas um de nós. Tópico: o fim dos problemas. Acreditamos que temos um problema quando algo acontece de maneira diferente da que esperávamos, ou quando sentimos que alguma coisa deu errado. A resposta imediata da nossa mente a um problema é: eu não quero isso. Contudo, os problemas existem apenas na mente humana. Frase de Anthony de Mello. A verdade é que os problemas são apenas outra história criada pelos pensamentos. É a mente interpretando a vida, contando uma narrativa sobre algo que aconteceu, e transformando isso em um problema. Para experimentar a vida sem problemas, em vez de acreditar na mente, use o poder da consciência para se tornar consciente da mente. Quanto mais você vive enquanto consciência, mais claramente verá que os problemas são limitações imaginárias. Como a consciência infinita que você é de verdade pode ter um único problema que seja? A dificuldade é que quando você acredita que tem um problema, com certeza vai experimentar um problema. Mas se consegue estar consciente de que, na realidade, a mente e os seus pensamentos estão só lhe contando outra história negativa, você permite que qualquer suposto problema se dissolva e desapareça, porque a sua crença não está detendo mais aquilo para você, ou para o mundo. Qualquer um que disser estou com problemas tem isso na mente. Esse é o único lugar onde o problema está, porque você não pode ver nem conceber nada em qualquer outro lugar que não seja na sua mente. Tudo que olha, tudo que ouve, tudo que sente está dentro da sua mente, e passa por ela. É lá que tudo está. Frase de Lester Levinson. Vou lhe dizer algo muito poderoso. Não existe problema algum, em lugar algum, em tempo algum. O que existe é apenas ausência de amor. Frase da minha mestra. Quando você não resiste a nada, quando aceita todas as coisas do jeito que são, isso é amor. Nenhum problema é capaz de existir onde existe amor. Essa é a razão pela qual problema algum pode atingir quem você é de verdade, porque você é amor puro. Um amor tão puro que as nossas mentes não são capazes de conceber. Um amor acolhedor, receptivo, tolerante e independente. O tipo de amor demonstrado por seres iluminados como Buda, Jesus Cristo, Lao Tse, Krishna e tantos outros. E esse amor puro que você é não tem problemas. Contudo, do ponto de vista de uma pessoa limitada, os problemas parecem reais. A reação da nossa mente é o oposto da reação da consciência infinita, e ela resiste e nega a forma como alguma coisa é, em vez de aceitá-la e permitir que ela seja dessa maneira. Usando os princípios de O Segredo, descobri que, quando estou feliz, praticamente não há problemas na minha vida. Isso acontece porque, quando me sinto feliz, ou os problemas não aparecem, ou são tão insignificantes que não têm capacidade de perturbar a minha felicidade. Quando estou feliz, os problemas são do tamanho de formigueiros, em comparação a quando estou aflita e o menor deles parece uma montanha. Então, não faz sentido que, no grau mais alto de felicidade, no qual sabemos quem somos, não exista problema algum. Os problemas do mundo não têm fim. Se tentar encontrar esse fim, continuará para sempre resolvendo problemas,
e sempre vai se deparar com mais e mais. Enquanto estiver ciente dos problemas, eles existem. Somente após descobrir quem você é de verdade, é que vai encontrar o fim dos problemas. Frase de Lester Levinson. Tópico: como se libertar de problemas para sempre. Você pode se libertar de qualquer coisa. Quer dar atenção a um problema mudando-o, consertando-o, tentando resolvê-lo, ou quer se livrar dele? Frase da minha mestra. Quando compartilhei com a minha mestra o que considerava um grande problema, ela me disse as palavras a seguir: ninguém jamais vai poder oferecer a você palavras mais claras. Pare de se concentrar no problema. Pare de querer que ele seja mais ou menos. Pare de querer que ele desapareça. Pare de querer mudá-lo. Pare de querer compreendê-lo. Pare de querer controlá-lo. Ele vai colapsar naturalmente quando você decidir ser consciência. Tudo que não é amor desmorona diante do amor. Tudo que não é real desmorona diante da consciência. Como o segredo explicou, quando damos atenção a alguma coisa, damos energia a ela. Assim, quando damos atenção a um problema, damos energia ao problema e ele cresce. Tentar corrigir um problema, resolvê-lo, controlá-lo ou erradicá-lo significa que estamos dando atenção a ele. Quando desviamos a atenção do problema, ele desaparece porque toda a energia foi removida dele. Por fim, ele acaba desmoronando. É como tirar o oxigênio de um incêndio, o fogo se apaga. E, uma vez desviada a atenção de todos os problemas, você pode usar a mente para criar o que deseja, voltando tanto ela quanto seus pensamentos para o que deseja. Damos atenção para coisas que não queremos, esperando que elas mudem, quando, na verdade, acontece o contrário. Temos que tirar a nossa atenção de um problema para permitir que ele se dissolva. Certa vez ouvi alguém dizer que os problemas são como um convidado indesejado. Se não dermos nenhuma atenção a um convidado indesejado, ele vai embora. Use o poder da sua consciência para ficar consciente dos pensamentos e das histórias negativas da sua mente, e assim dissolvê-los. Dessa forma, estará livre de todos os problemas e do sofrimento. Este é apenas outro exemplo da alegria e da felicidade que vai sentir quando se mantiver no estado de consciência que você é. Este é um milagre que se desenrola suavemente. Seja paciente. Você sempre fez isso de outra maneira, acreditando estar à mercê da vida. Não ache que as coisas se resolverão de uma vez. Frase de Jean Fraser. Resumo do capítulo 8. Primeiro, você não foi feito para sofrer. E quando vive a vida como seu verdadeiro eu, a consciência, você nunca sofre. Segundo, o sofrimento é causado pela crença nos pensamentos negativos. Portanto, o sofrimento é autoimposto. Terceiro, se resistimos ao que acontece, nos agarramos à situação e continuamos a sofrer. Quarto, pergunte a si mesmo: sou aquele que está sofrendo ou aquele que está consciente do sofrimento? A verdade é que você é aquele que está consciente do sofrimento, não aquele que sofre. Quinto, há uma crença em particular que é a raiz de todo o sofrimento no mundo, a crença de que somos uma pessoa isolada. Sexto, problemas só existem na mente humana. Eles não são reais. São apenas fruto da imaginação. Sétimo, para experimentar uma vida livre de problemas, em vez de acreditar na mente, use o poder da consciência para se tornar consciente da sua mente. Oitavo, ao darmos atenção a um problema, nós o energizamos e ele cresce. Quando desviamos a nossa atenção do problema, ele desaparece, porque toda a energia foi removida dele. Nono, uma vez que desviar a sua atenção de todos os problemas, pode usar a mente para criar o que deseja, voltando tanto ela quanto os seus pensamentos para o que deseja. Décimo, use o poder da sua consciência para estar consciente dos pensamentos e das histórias negativas da sua mente, e assim dissolvê-los. Dessa forma, você estará livre de qualquer problema e sofrimento. Capítulo 9. Dissipando as crenças limitadoras. O que é uma crença? Uma crença é um pensamento no qual pensamos de forma recorrente, até começarmos a acreditar nele. Todas as crenças são limitadoras porque vêm da mente. Vejamos um exemplo. A crença que diz que algo é bom demais para ser verdade. Primeiro ouvimos isso ser dito por outras pessoas, depois nós mesmos começamos a ter esse pensamento, e aí, em pouco tempo, acreditamos ser verdade, e passamos a enxergar evidências disso no mundo. No exato momento em que passamos a acreditar que é verdade,
O pensamento se torna uma crença armazenada na mente subconsciente, e assim, a crença opera de maneira automática, projetando-se no mundo para continuar a se provar como verdade. As crenças também geram outros pensamentos baseados nela mesma, e os pensamentos são reproduzidos como discos arranhados. A partir da crença de que algo é bom demais para ser verdade, a mente subconsciente reproduz pensamentos como: quando me sinto feliz assim, tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer. Tire o máximo de proveito disso, porque não vai durar muito tempo. Depois de algo bom, sempre vem algo ruim. Estou nervoso porque normalmente coisas boas não acontecem comigo. Se algo parece bom demais para ser verdade, você pode apostar que é. Muito provavelmente estes pensamentos são familiares para você, o que prova que são apenas discos arranhados da mente, e que não são uma exclusividade sua. Minha mestra diz: imagine que você atende a uma ligação e escuta uma gravação do outro lado dizendo: essa é uma mensagem gravada. Transfira todo o seu dinheiro para esta conta bancária, agora mesmo, para que possamos manter o seu dinheiro em segurança. Você faria isso? Acreditaria na gravação? É claro que não. Mas então, por que acreditar nas gravações da mente? Tópico: suas crenças causam a sua experiência. Você experimenta tudo aquilo em que acredita, por isso que as suas crenças são tão importantes. Elas têm o que pode ser descrito como um poder nuclear, porque vão se projetar sem parar na sua vida e se tornarão verdade. Não importa que elas sejam falsas, se você planta uma crença no seu subconsciente, ela dá frutos. Por exemplo, se a sua crença é de que a única forma de ganhar mais dinheiro é trabalhando mais arduamente, por longas e sofridas horas, então é impossível que o dinheiro surja de lugares dos quais você jamais esperaria. Sua crença impede que o dinheiro venha de outras fontes. É assim que impomos restrições a nós mesmos por meio das crenças. Quando você tem uma crença em relação a uma pessoa, uma circunstância ou uma situação, vai experimentar essa crença. Os pensamentos não têm poder próprio sem a energia da crença por trás deles. Podemos também nos tornar muito apegados às nossas crenças, mesmo quando elas provocam estresse e sofrimentos reais, e nos aprisionam no desespero. Elas podem nos manter pobres, nos deixar doentes, nos encher de medo, e prejudicar ou destruir os nossos relacionamentos. Não faz sentido valorizar ou sustentar essas crenças. Quaisquer que sejam as situações que você tem diante de si, elas estão sendo geradas pelo seu sistema de crenças na sua mente subconsciente. Como disse o falecido Dr. David Hawkins, muitas vezes é de grande valia observar algumas das crenças mais comuns e abandoná-las logo no início, como: só merecemos as coisas por meio do trabalho árduo, da luta, do sacrifício e do esforço. O sofrimento traz benefícios, nos faz bem. Nada vem de graça. As coisas simples demais não têm valor. Os grandes sábios nos exortam a questionar tudo. Por meio do questionamento, podemos descobrir quais das crenças limitantes encobrem a verdade em relação a nós mesmos, e a verdade por trás do mundo. Nós acumulamos crenças no subconsciente desde a infância, assim que conseguimos compreender algo que estava sendo dito pelos adultos. As crenças se formam quando aceitamos um pensamento particular como sendo verdadeiro, seja alguma coisa lida ou vista na televisão, seja quando aceitamos um conceito que outra pessoa nos contou. De uma forma ou de outra, todas elas vêm de outras pessoas, sejam pais, familiares, amigos, professores ou da sociedade. No momento em que acreditamos no que outra pessoa nos diz, a crença entra no subconsciente, e de lá, passa a atuar na nossa vida. Por exemplo, se uma pessoa tem a seguinte crença: tenho dificuldade de perder peso e manter a forma, isso vai impedi-la de manter a forma, não importa o que ela faça. Com o tempo, as crenças se tornam cada vez mais arraigadas, pois acrescentamos mais e mais pensamentos a elas, como: deve ser o meu metabolismo que faz com que seja tão difícil perder peso, já tentei um monte de dietas diferentes, mas nunca consigo ficar em forma. Levo séculos para perder peso, mas em pouquíssimo tempo ele volta. Estar acima do peso é uma coisa típica da minha família. A boa notícia é que, visto que as crenças são feitas apenas de pensamentos frágeis, elas podem ser erradicadas com facilidade uma vez que você se torna consciente delas. Enquanto as crenças estiverem armazenadas na mente subconsciente, elas continuarão a se manifestar na sua vida. Porém,
No momento em que você se torna consciente de verdade de uma crença, ela se desfaz. Assim como quando os sentimentos negativos são todos liberados, quando todas as crenças subconscientes se tornam conscientes. O resultado é que você permanece para sempre como consciência. Na verdade, quando você erradica um, ao mesmo tempo erradica o outro. Eu adoto uma abordagem dupla e libero as crenças e os sentimentos negativos sempre que eles surgem. O ato de expor as crenças limitadoras logo conduz você à felicidade duradoura e à total liberdade. Nesse processo, seu dia a dia melhora muito em todas as áreas, porque a sua vida não mais está limitada pelas suas crenças. Se existe algo que você acha que não pode ser, fazer ou ter, isso é uma crença limitadora. Imagine a sua vida sem qualquer limitação. Tópico: dissolvendo crenças. Você dissolve crenças usando a consciência, tornando-se conscientemente ciente delas. No momento em que está consciente de que uma crença não é verdadeira, a maior parte dela colapsa e se dissolve. Se trouxer ela de volta à sua mente pensante, lembrando a si mesmo de que ela é apenas uma crença, de que não é verdadeira, esse escrutínio faz com que o restante da crença se dissolva. Este é o poder infinito da consciência. Pode ser um pouco complicado detectar as suas crenças, pela simples razão de que você acredita nelas como verdade, não como crenças. No entanto, quando você se torna consciente de uma crença, a dissolução começa, e o que sobra da crença entra em colapso por meio da conscientização contínua em relação a ela. Você pode até chegar ao ponto em que nem lembra mais no que costumava acreditar, porque a crença desapareceu por completo. Tanto crenças quanto memórias consistem em pensamentos, e são armazenadas na mente subconsciente. Por isso, se uma crença é apagada, todos os pensamentos ligados a ela também são, incluindo os pensamentos que compõem a lembrança. Abra mão de tudo aquilo em que você acredita. Você vai ter que fazer isso, mais cedo ou mais tarde. Não tem como levar consigo os seus sistemas de crenças quando morrer, então por que não se desfazer deles agora? Abandone as crenças uma a uma. Descubra a alegria de viver sem apego a qualquer sistema de crenças. O apego a crenças como a felicidade exige esforço, ou é preciso sofrer para ser feliz é muito profundo. Na verdade, os sistemas de crença não são nada. É fácil abandoná-los. Eles só parecem ameaçadores. Melhor deixá-los partir o quanto antes e viver feliz para sempre. A cada crença da qual você se torna consciente, e que, consequentemente, se dissolve, sua vida ganha um impulso enorme em direção à liberdade, à abundância, à leveza e a uma alegria que você jamais imaginou. Desfaça-se dessas crenças, uma por uma, e liberte-se. A consciência não tem crença alguma, porque a consciência sabe de tudo. Você pode dar à mente subconsciente uma instrução para que ela lhe indique com clareza quais são as suas crenças, de modo que se torne mais consciente delas. Instrua o seu subconsciente com palavras como: mostre-me as minhas crenças de forma clara, uma por uma, para que eu tome consciência de cada uma delas. Então, fique atento para percebê-las quando aparecerem. Esteja muito consciente quando se ouvir dizer, acredito que, ou não acredito que, porque o que vem depois dessas palavras é uma crença. Esteja muito consciente quando se ouvir dizer, acho que, ou não acho que, porque provavelmente o que vem a seguir também vai revelar uma crença. Quando você percebe que uma crença é realmente apenas uma história mental que você comprou, a crença não apenas se dissolve como também leva consigo os milhares e milhares de pensamentos ligados a ela, que estavam todos enterrados na mente subconsciente. Crenças não são feitas apenas de um pensamento, elas sempre atraem novos pensamentos para sustentá-las, e não param de acumular pensamentos enquanto são mantidas. Uma crença pode ser mantida por anos, décadas ou até por uma vida inteira, o que explica por que, com milhares de pensamentos vinculados a uma crença, muitos de nós nos sentimos carregando um fardo. Não percebemos que são as crenças que tornam a vida tão pesada, que fazem com que a gente se sinta velho, e que são elas que nos impedem de ter a vida que merecemos. Pense, por exemplo, em quantos pensamentos você teria associado à crença de que é uma pessoa isolada das outras. Agora, imagine a grande sensação de alívio, leveza e amplitude que sentiria quando uma crença assim se dissolvesse. Você conhecerá esse sentimento quando experimentá-lo. Tópico: reações, crenças disfarçadas. Outra forma de expor as crenças é tomar consciência das suas reações.
Quando reagimos a alguma coisa, é porque temos uma crença enterrada em nós mesmos que provocou aquela reação. Na verdade, reações são crenças disfarçadas. Por exemplo, recebemos a conta de luz, que vem mais alta do que esperávamos. Reagimos de forma negativa. A crença que provocou aquela reação é a crença de que nos falta dinheiro, mas, assim como todas as crenças, ele só é verdade porque acreditamos. Tudo o que você precisa fazer quando perceber que está reagindo é tomar consciência da sua reação. Quando fica consciente da reação, você tira o poder dela, porque a sua consciência é o poder que dissolve toda negatividade e desarmonia. Quando você reage, está se identificando. Quando você reage, está tornando algo pessoal. Em vez disso, apenas observe a reação. Frase da minha mestra. Lembre-se de que é a mente que reage às coisas, não você. É a mente que se identifica com as coisas e que torna as coisas pessoais, porque estão vindo da perspectiva de uma pessoa. Quando você se torna consciente das suas reações, pelo simples ato de percebê-las quando acontecem, você não apenas tira da mente o poder de reagir, mas também expõe a crença que está escondida por trás da reação, e uma vez exposta, ela se dissolve. A consciência dissolve tudo o que não é verdade. À medida que cada crença se dissolver, uma depois da outra, você vai perceber a diferença no seu corpo, se sentindo mais leve. Vai perceber a diferença na sua saúde mental, se sentindo mais feliz. Vai ver a diferença na sua vida, ela se tornará verdadeiramente milagrosa e sem esforços. Tudo de que você precisar, o que desejar, vai parecer cair nas suas mãos. Gostaria de compartilhar outra história do incrível Lester Levinson. Como deve lembrar, Lester alcançou a iluminação em 3 meses e, ao mesmo tempo, curou o próprio corpo de várias doenças. Antes disso, Lester teve graves problemas cardíacos com apenas 40 anos de idade, e o seu médico disse que ele ia morrer em breve. Segundo o médico, Lester poderia falecer a qualquer momento, e que não havia nada a ser feito. Ele foi para casa e, nos primeiros dias, ficou apavorado. Mas então, decidiu que, se fosse morrer, pelo menos refletiria sobre a sua vida e descobriria, porque raramente havia se sentido feliz. Assim começou o processo por meio do qual ele eliminou todas as crenças e suprimiu todas as emoções negativas do corpo em apenas 3 meses. Depois de toda a negatividade ter ido embora, o problema cardíaco se resolveu sozinho, e Lester viveu por mais 40 anos em perfeita saúde e alegria contínua. Mais importante ainda, depois da eliminação de todas as crenças e emoções reprimidas, ele descobriu quem era de verdade. E agora você sabe como ele fez isso. Resumo do capítulo 9. Primeiro, uma crença é apenas um pensamento recorrente, até começarmos a acreditar nele. Todas as crenças são limitadoras porque vêm da mente. Segundo, a crença fica armazenada na nossa mente subconsciente, e a partir daí, opera de maneira automática. Terceiro, as crenças se projetarão sem parar na sua vida e se tornarão verdade. Quarto, quaisquer que sejam as situações que você tem diante de si, elas estão sendo geradas pelo seu sistema de crenças. Quinto, esteja consciente quando se ouvir dizendo acredito que, ou não acredito que, porque o que vem logo depois é uma crença. Sexto, esteja consciente quando se ouvir dizer acho que, ou não acho que, porque provavelmente o que vem logo depois também vai revelar uma crença. Sétimo, questione tudo. Por meio do questionamento, podemos descobrir quais das crenças limitantes encobrem a verdade. Oitavo, enquanto as crenças estiverem armazenadas na mente subconsciente, elas continuarão a se manifestar de maneira automática na sua vida. Porém, assim que você se torna verdadeiramente consciente de uma crença, ela se desfaz. Nono, a cada crença da qual você se torna consciente, e que, por consequência, se dissolve, a sua vida ganha um impulso enorme em direção à liberdade, à abundância, à leveza e à alegria. Décimo, você pode dar à mente subconsciente a ordem para ela lhe indicar sem sombra de dúvida as suas crenças, de modo que você se torne mais consciente delas. Mostre-me as minhas crenças claramente para que eu tome consciência de cada uma delas. 11º, quando uma crença se dissolve, ela também leva consigo os milhares de pensamentos ligados a ela, que estavam todos enterrados na mente subconsciente. 12º, não percebemos que são as nossas crenças que tornam a vida tão pesada,
que fazem a gente se sentir mais velho, e que nos impedem de ter a vida que merecemos. 13º, para expor as suas crenças, tome consciência das suas reações. Na verdade, reações são crenças disfarçadas. 14º. Tudo o que você precisa fazer quando perceber que está reagindo é tomar consciência da sua reação. Quando fica consciente da reação, você tira o poder dela.